Fala, time! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Ask, onde nós respondemos as perguntas mais pedidas lá da caixinha do Instagram. No vídeo de hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Meninas, poderiam falar mais sobre o problema com a Fulbright? Fiquei em dúvida se me inscrevi agora. Um caminho muito frequente por quem quer estudar nos Estados Unidos é acabar indo de cara atrás das bolsas brasileiras. Aí você vai lá, se anima, só que daí você começa a descobrir cada detalhe, fica meio assim. Aí ao mesmo tempo você conhece a gente, ouve a gente falar de direto com bolsa da Universidade Americana, mas fica um pouco sem acreditar. Será que eu consigo? Será que é pra mim? Será que não precisa ser gênio, falar inglês fluente? Só que eu venho aqui hoje te dizer que com certeza é possível para qualquer brasileiro que esteja pelo menos cursando uma graduação do tipo bacharelado ou licenciatura. Ou seja, o único critério é estar cursando ou já ter uma licenciatura ou bacharelado. E digo mais, mesmo para você aqui que está me ouvindo, que faz um tecnólogo ou que só tem um tecnólogo, eu te desafio a ir procura uma universidade EAD à distância mesmo, só para completar o que falta e buscar o teu título de bacharel ou licenciatura, porque depois que você ouvir o que eu tenho para te dizer hoje, a tua cabeça vai explodir e você vai sair correndo daqui querendo uma oportunidade dessas. E para quem tá no mestrado ou até mesmo no doutorado e já tá de cabelo em pé falando, então para mim já não dá mais, gente, eu disse pelo menos estar na graduação. Então se você já tem mestrado ou está no mestrado ou está até no doutorado, tudo isso aí é um plus nesse meio do caminho, porque eu disse pelo menos. No vídeo de hoje eu vou começar te explicando como funciona o sistema brasileiro de bolsas e por que esse não é o melhor caminho para você. Depois disso eu vou te apresentar um caminho bem mais possível, realista, tá? E otimista para você que quer estudar nos Estados Unidos com bolsa 100%. Dessa maneira você vai gastar o mínimo possível, mas terá a máxima possibilidade de conseguir uma bolsa 100% nos Estados Unidos. O sonho de estudar nos Estados Unidos hoje, em pleno 2022, não é só para quem é gênio, para quem tem inglês fluente, muito menos só para quem tem dinheiro. Hoje, a possibilidade de estudar nos Estados Unidos é para quem vai atrás de conhecimento. É para o brasileiro normal, como você e eu aqui. Mas antes de eu te contar tudo isso, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. E se no final você achar esse conteúdo relevante, deixa um comentário, deixa um like aqui para nós. As bolsas brasileiras para estudar no exterior são cada vez mais escassas. As próprias bolsas do Ciências Sem Fronteiras, na modalidade doutorado pleno, não existem mais em 2022. Então hoje, se você quiser ir com uma bolsa do Brasil, fazer um doutorado pleno nos Estados Unidos com bolsa 100%, você não tem mais essa possibilidade. 2015 foi a última remessa de bolsa 100% do Ciências Sem Fronteiras. Então, como vocês veem, está cada vez mais complicado de você conseguir uma bolsa desse tipo de modalidade. O que restou por aí para quem quer estudar nos Estados Unidos com bolsa 100%? As bolsas da Fulbright, que eu já vou falar um pouquinho aqui, e temos também as bolsas de modalidade doutorado sanduíche, da CAPES, do CNPq, FAPESP, né, instituições aí vinculadas ao governo que fomentam a pesquisa científica no Brasil. A Fulbright é um programa que fornece bolsas de estudos especificadamente para os Estados Unidos. Uma das modalidades é a bolsa para brasileiro que reside no Brasil, sim. Então a Fulbright, que é uma instituição que leva esse nome Fulbright por causa do americano que na época criou este programa de bolsas, né? Ficou carregando esse nome. Ele, inclusive, tem sim um patrocínio do próprio departamento envolvido com a educação dos Estados Unidos. E o fato é que a maioria de vocês, mesmo quem conhece a Fulbright, nem sabe desse fato. Mas no Brasil, a Fulbright tem uma parceria com a CAPES, que é essa instituição governamental aqui que fomenta a iniciação científica, pesquisa científica de maneira geral. Ou seja, nada mais é a CAPES vinculada ao governo do Brasil, ao Ministério da Educação. A CAPES tem uma parceria com a Fulbright. E quem paga, no fim das contas, a bolsa para o estudante brasileiro ir lá e fazer, seja o doutorado sanduíche, seja o doutorado pleno, ou até mesmo o mestrado, que eu vou falar daqui a pouco, é a CAPES. Então existe essa parceria, né, da Fulbright com a CAPES, mas no fim das contas o din-din mesmo sai o quê? Do governo do Brasil. Ou seja, quando a gente para pensar de bolsas para o estudante brasileiro ir para os Estados Unidos
através do Brasil, a gente só tá falando de bolsas que estão vinculadas ao governo, mesmo aquelas que carregam o nome do programa conhecido Fulbright, né? Normalmente as pessoas ouvem Fulbright e falam, é os Estados Unidos que tá patrocinando os brasileiros. Bom, não é bem assim. Existe uma parceria, ela é bacana, existe toda essa parte de preparação, no entanto, né, está vinculadas a CAPES, que é o governo do Brasil. Para poder aplicar para esse tipo de bolsa, né, proveniente do governo aqui do Brasil, ou até mesmo da própria Fulbright, você precisa ser o quê? Brasileiro residente no Brasil. E aí, conforme o edital que você for escolher, seja de doutorado sanduíche, seja de mestrado ou de doutorado nos Estados Unidos, cada edital desse tem os seus próprios requisitos. Esses editais, normalmente, eles abrem uma vez por ano para cada modalidade. Então, você tem que ficar de olho lá no prazo, na data máxima que você tem para enviar toda a documentação para concorrer à modalidade de bolsa específica da Fulbright. No próprio site da Fulbright, se você digitar no Google Fulbright Brasil, e eu vou até pedir aqui pro pessoal colocar na descrição desse vídeo para você conferir com os seus próprios olhos o que eu tô falando aqui. A Fulbright, ela só tem bolsas para pós-graduação, tá? Então você que tá fazendo graduação não vai conseguir tentar uma bolsa de modalidade na época que tinha do Ciências Sem Fronteiras, né, que é a graduação sanduíche, ou até mesmo para você fazer uma graduação nos Estados Unidos. Não, a Fulbright, as bolsas que tem para você ir fazer nos Estados Unidos, é focada na pós-graduação, mestrado e doutorado. E eu já vou falar sobre as áreas, porque não é qualquer área que consegue fazer os programas de mestrado, é muito específico do edital que eles abrem, tá? E eles têm a modalidade do doutorado sanduíche, né? Que é para quem faz doutorado no Brasil, quer passar um tempo lá nos Estados Unidos. Eles não têm também bolsa de mestrado sanduíche. Então, é bem específico mesmo. Cada período do ano abre um edital específico para vagas de programas de áreas específicas que tem lá os seus requisitos específicos. Meu Deus, quanto específico aqui. Mas é isso mesmo. Vocês precisam entender que nada é tão abrangente que eu possa te dizer que qualquer área, qualquer mestrado ou doutorado, independente de qual é a sua formação, você vai conseguir aplicar. Não, você tem que olhar lá realmente se você se enquadra em um dos editais que eles estão abrindo e aí você aplica para aquela vaga se você cumprir todos os requisitos. Eu quero inclusive trazer um exemplo aqui para vocês visualizarem tudo isso que eu tô falando, que é o edital, por exemplo, de doutorado pleno da Fulbright. Se vocês forem lá no site da Fulbright, né, e filtrarem por doutorado pleno, mas em todas as áreas, aqui eu não tô fixando área. Se você pesquisar qualquer área, doutorado pleno, vai aparecer isso aqui, ó, vai aparecer aqui na tela, é assim que vai aparecer no site se você entrar agora lá pesquisar. Mas não entra agora não, espera. Ouve o que eu tenho pra te dizer, quando acabar esse vídeo você vai lá e confere, caso você fique um pouco desconfiado disso aqui que eu tô falando. Se você for lá e filtrar por doutorado pleno, o que vai aparecer? O único edital que tá aparecendo hoje, né, em 2022, aqui nós estamos em maio, no site da Fulbright, é o edital de doutorado, né, pleno, ou seja, você vai fazer o doutorado inteiro, quando não é pleno é o sanduíche, no Brasil eles carregam esse nome. O doutorado completo nos Estados Unidos. O único edital que tem é para ciências sociais, aqui, letras, artes e humanidades. Então, se hoje você que é da engenharia, da biológicas, seja lá TI, e quiser tentar uma bolsa da Fulbright para doutorado pleno, não tem nem lá as informações do edital, quando que abre, nada, nada. Por incrível que pareça, o único edital hoje de doutorado pleno nos Estados Unidos pela Fulbright é dessas áreas de humanidades, ciências sociais, letras e artes, tá? Se você abrir o edital e olhar o número de vagas que a nível nacional, tá, pessoal? Qualquer brasileiro residente no Brasil de uma dessas áreas, que são vários programas, né? Essas aí são as áreas amplas de humanidades, entra diversas áreas, que forem aplicar para esse edital a nível do Brasil, qualquer estado, qualquer brasileiro que cumprir os requisitos e hoje for tentar esse edital aí, sabe quantas vagas vai ser disponibilizada? Pasmem, o número de bolsas a nível nacional para todas essas áreas é 10. 10 vagas com bolsa. Gente, a nível nacional, isso aí tá mais difícil que passar no concurso público da Polícia Federal. E olha só uma coisa que talvez você que não esteja muito por dentro dos processos, o que é totalmente normal, ainda não tenha percebido. Esse edital que eu tô falando da Fulbright, que tem 10 vagas de bolsa aí a nível nacional previstas, né? Pode ser que nem 10 eles dêem no final das contas, mas se eles tiverem a verba, eles vão dar ali vagas previstas, 10 vagas com bolsa. Esse edital de bolsa, que é um processo seletivo, ele é independente do processo seletivo para você se inscrever no programa americano.
de doutorado pleno no caso. Ou seja, você vai ter que fazer 2 inscrições em paralelo aqui. Claro que às vezes o período de inscrição é diferente, então você faz primeiro o da Fulbright, depois o da Universidade Americana, mas como depende do edital, você tem que conferir o edital ali, porque dependendo do período você faz ao mesmo tempo, ou seja, em paralelo. Mas o que eu quero te dizer aqui? Que se você for fazer apenas o edital da Fulbright, isso não te garante a vaga nos Estados Unidos. Isso aí é um edital para você concorrer à bolsa. Conseguindo essa bolsa, você precisa conseguir a vaga na Universidade Americana. E é claro, daí você vai falar que tem a bolsa da Fulbright, né? E vai conseguir ali a sua vaga para os Estados Unidos, mas a sua bolsa será proveniente da Fulbright. São 2 processos separados, 2 processos seletivos que você precisa fazer separadamente. Em resumo, quem vai com a bolsa da Fulbright acaba fazendo 2 processos de aplicação. O padrão de uma universidade americana para mestrado ou doutorado, e o outro, o próprio edital da Fulbright. A principal vantagem desse tipo de bolsa da Fulbright é que eles praticamente cobrem todo o custo teu após a aprovação no processo, né? Então, eles pagam a sua passagem de volta, eles pagam um auxílio moradia para quando você chegar lá, e eles te dão a tua bolsa para você custear o próprio programa e se manter lá, né? A famosa bolsa 100%. Quem conhece nós já conhece esse termo. E realmente, para quem olha só nesse fator de bolsa, né, é de encher os olhos. Caramba, vão pagar minha passagem, vão pagar ali um auxílio moradia para mim e ainda uma bolsa 100%. Esse negócio é maravilhoso, é um sonho, né? Agora, olha só. Em contrapartida, o que nós temos? Nós temos um processo seletivo altamente concorrido. Esse edital, por exemplo, né, da parte mais de humanidades, ele tem 10 vagas a nível nacional. E assim também quando abre edital de exatas e assim por diante. Sendo as bolsas extremamente limitadas e sendo a principal modalidade de bolsa conhecida no Brasil para quem quer estudar nos Estados Unidos, o que faz quando tem muita demanda e ainda pouca oferta de bolsa, né? Temos esses 2 extremos, alta demanda, brasileiros a maioria conhece só esse tipo de bolsa, ao mesmo tempo que o número de bolsas é ali muito limitado. Gente, a concorrência fica cada vez mais insana, né? Isso aí é matemática. E é por isso que muita gente tem esse mito na cabeça que fazer programas assim com bolsa 100% nos Estados Unidos é para quem é gênio, é para quem tem um inglês fluente. Porque quando a concorrência é dessa maneira mesmo, é claro que eles vão escolher as pessoas que são realmente gênias aqui, né, no nosso país e que realmente têm um inglês mais avançado. Por quê? Por que eles vão pegar quem fala inglês mais básico e quem tem menos experiência, menos notas boas, se eles só têm 10 vagas? É fácil preencher 10 vagas com currículos exemplares a nível nacional. Eu, inclusive, já conheci muita gente boa no campo ali da área científica, com publicação, inclusive, que não conseguiu uma vaga da Fulbright. Não porque ela não era boa o suficiente, mas realmente o número de vagas é muito limitado, a concorrência fica muito alta, e, portanto, quem acaba angariando esse tipo de bolsa da Fulbright realmente é quem já tem uma trajetória acadêmica longa por aí, quem já tem, né, muita publicação, tem bastante experiência em pesquisa e realmente quem já está com inglês avançado. Agora, você vai chocar quando eu te dizer que a principal desvantagem da Fulbright não é a concorrência, né? A gente já sabe que a concorrência é um problema, mas e se eu te disser que esse não é nem o principal problema? Você vai entender aqui comigo. Vamos dizer assim, você diz assim pra mim... Não, Sara, mas eu tenho um currículo, né? Eu já fiz muita iniciação científica desde a graduação, fiz um mestrado, já publiquei, tenho umas 3 publicações, meu inglês é bom, consigo uma nota boa aí no TOEFL, vou tirar 100, né, notão aí no TOEFL, e eu consigo uma bolsa dessa. Eu tô acreditando que a nível nacional eu tô entre os 10 melhores mesmo nessa parte científica. Maravilha, né? Que sonho, that's it. Gente, Sara, você acabou de abrir meus olhos aqui, partiu Fulbright, eu quero essa bolsa aí. Deixa eu te falar aqui pra você tomar uma decisão consciente, sabendo os fatos, né? Essa é uma bolsa muito boa. Se você tiver zero vontade de ficar nos Estados Unidos após formado, né? Então você tá falando aí de fazer um mestrado nos Estados Unidos, ou tá falando de fazer um doutorado nos Estados Unidos, até mesmo o doutorado sanduíche, e você tem zero vontade de depois ficar nos Estados Unidos trabalhando, será? A bolsa da Fulbright, aí realmente ela pode ser para você sim. Que muitos brasileiros não se dão conta, porque não sabem, não é amplamente divulgado e porque eles também não vão ler lá o edital, porque está lá no edital da Fulbright. A Fulbright, como eu disse, ela é vinculada à CAPES, né? Que é a parte do governo do Brasil
que banca essas bolsas. O que ocorre? Tem um contrato lá, tem uma cláusula no contrato quando você consegue uma bolsa dessa, que você irá retornar ao Brasil pelo mesmo tempo em que eles vão te pagar a bolsa. Então, se você vai fazer um mestrado, por exemplo, de 2 anos, você está se comprometendo, quando terminar o mestrado, a voltar e ficar 2 anos no Brasil. Se você for fazer um doutorado com 4 anos de bolsa da Fulbright, você está se comprometendo a voltar e ficar essa mesma quantia de anos no Brasil. Então, o que ocorre? Muita gente vai para os Estados Unidos, faz um programa desse e é inevitável. Você vai ver um montaréu lá de oportunidades, você vai fazer o teu networking, vai ver as possibilidades do mercado, salários para quem é formado e vão surgir as oportunidades. Você vai conhecer o pessoal que sai da academia e vai trabalhar e você fala, caramba, eu quero uma vaga dessas. Só que daí você vai falar, será que eu posso fazer isso? E aí alguém vai te alertar, né? Vai falar assim, talvez, fulano, você não tenha lido o edital da Fulbright, mas você assinou lá que você se compromete a voltar. Olha só, coloca aqui pra mim o contrato que eu assinei quando eu fui com modalidade de bolsa do Ciências Sem Fronteiras. Olha aquelas linhas pequenininhas ali. Você acha que eu prestei a atenção que eu devia nessas linhas? Dá uma olhada. Tá ali, tá com todas as letras falando o quê? Que você se compromete a voltar pro Brasil. E nada mais justo, né? No final das contas, o governo tá bancando a sua bolsa pra quê? Pra você ir lá e ver uma oportunidade de arranjar um emprego nos Estados Unidos? Não. O governo tem que ganhar de alguma maneira. Afinal, né, uma bolsa com alto valor. Por que o Brasil paga essa bolsa para os estudantes? Acreditando que você vai adquirir conhecimento e vai retornar ao Brasil para trazer esse conhecimento para as outras pessoas. Então é isso que eles querem, que você volte, né, e que tenha valido a pena o dinheiro que eles investiram em você. Então assim, eu até tô mostrando o meu contrato aqui, eu não fui com bolsa da Fulbright, né, eu fui na época com a bolsa do Ciências Sem Fronteiras, que nem tem mais agora essa modalidade, como eu disse, o meu ano de 2015 foi o último. Agora, o que a gente tem de mais equivalente a essa bolsa aí é a da Fulbright. Então, bolsas da Fulbright, do CNPq, da CAPES, FAPESP, todas que eu disse ali, todas entram nesse mesmo critério. O governo tá pagando, o governo quer que você volte e retribua isso pro Brasil. Isso sem dizer, pessoal, isso aí é pra quem, né, vai querer ficar nos Estados Unidos depois, que vai ter esse entrave, tá? Então, você pode falar, não, Sara, mas eu conheço alguém que fez isso aí que você tá falando com bolsa da Fulbright, da CAPES e ficou lá. Bom, você tem um período limite que você pode ficar, né? Então, você pode ficar de 1 a 3 anos, dependendo da modalidade do programa que você for fazer, trabalhando num pós-doc, mas vai chegar essa quantia de anos e você vai ter que retornar. Você não consegue mais estender o período que você vai ficar. Então, você pode até ir com uma bolsa da Fulbright, fazer um doutorado ali de 4 anos, terminar o teu doutorado, pedir autorização, fazer um pós-doc, ficar até 3 anos nos Estados Unidos, né? Só que uma hora ou outra, essa cláusula que você assinou com essas letras miudinhas e não deu atenção, vai bater na tua porta e vai falar, acabou a mamata, tu tem que voltar, né? Então assim, infelizmente isso vai acontecer se você assinar um contrato desse. Por isso você precisa ter plena consciência. E você pode dizer assim, não, Sara, mas o meu sonho hoje é fazer um doutorado, um mestrado e retornar para o Brasil. Então eu não preciso me preocupar com isso. Bom, eu quero abrir um alerta pra você, né? Porque o que eu mais conheci foi gente que mudou de plano. Eu mudei de plano, Monique mudou de plano, a Monique jurava de pé junto, né? Que o quê? Que o sonho dela era voltar pro Brasil, ser CEO numa multinacional ali, por isso que ela foi fazer o PhD nos Estados Unidos. Mas o que aconteceu? Os anos foram passando, você vai ganhando maturidade, você vai vendo uma outra vida que você nem imagina. Então, você nem chegou nos Estados Unidos, como que você pode dizer que você tem certeza de alguma coisa, né? A verdade é que você não tem. Você pode achar uma coisa agora e daqui 4 anos mudar completamente a sua cabeça. Então, esse negócio de dizer que você sabe o que é, que você tem plena certeza, é muito complicado nessa altura do campeonato. E essa decisão vai te custar muito caro se você não pensar lá na frente o que vai acontecer. Por quê? Porque você vai ter que voltar ou você vai ter que devolver todo o dinheiro que eles pagarem para você fazer o seu programa. Isso dá mais de R$1,5 milhão, pessoal. É algo insano. Dependendo do valor do dólar, quem que vai ter um valor desse, né? Então, por mais que você arranje um emprego nos Estados Unidos, e eu tenho, inclusive, amigos que fazem isso, tá? Que preferiram pagar de volta ali em torno de 1 milhão, 1 milhão e pouco de reais, né? Claro que parcelado ali em 5, 10 anos, do que voltar pro Brasil, né? Porque no fim das contas é melhor você realmente pagar ali R$1 milhão do que voltar pro Brasil e ficar desempregado. Então eles fizeram as contas, arranjaram um emprego nos Estados Unidos, tinham assinado um contrato desse e falaram, caramba, né? Eu não vou voltar, vou dar um jeito.
A outra opção, para quem não quer voltar e muda de ideia, mas foi com uma bolsa dessas, é pagar de volta o que eles investiram em você. Então, eles te mandam lá por e-mail qual que é o valor total. Acho que você parcela no mesmo número de anos que eles pagaram tua bolsa. Então, se foi 4 ou 5 anos, você parcela nesse mesmo número de meses e você devolve essa bolsa. Agora, quem quer ter uma dívida de 1 milhão, 1,5 milhão de reais? No, God! Isso, porque eu nem tô falando outra coisa pra vocês aqui. Mas eu vou falar porque eu quero que vocês saiam daqui tendo plena certeza desse processo, sabendo o que você tá fazendo, tá? Porque não tem problema nenhum você ir com uma bolsa da Fulbright. Não tem problema nenhum você ir com uma bolsa de qualquer uma dessas instituições, né? Todas elas têm um objetivo, que é realmente trazer conhecimento, que você vá com a bolsa e volte. Então, assim, desde que você saiba o que você tá fazendo, o que tá em jogo lá na frente, não tem problema algum você ir com esse tipo de bolsa. O que ocorre? Se você desistir durante o programa, se você fala, vou lá fazer um doutorado, fazer um mestrado, fizer um período e você falar, nossa, mas isso aqui não é pra mim, eu precisei vivenciar isso pra ver que não tem nada a ver comigo, você vai carregar uma dívida. Exatamente isso. Por quê? Porque eles não querem gastar passagem com você, auxílio moradia, pagar bolsa, mensalidade da universidade, né? Porque nos Estados Unidos não importa se é pública, né? Se é estadual ou federal, existe um custo para você fazer e quem tá pagando isso é a sua bolsa. Então, assim, o Brasil não quer fazer tudo isso pra você ficar um ano lá e falar, isso aqui não é pra mim, e quanto que eles já não colocaram em você? Então, assim, eu concordo totalmente, eu tô do lado deles, inclusive, porque faz todo sentido. Então, assim, você carrega essa pressão com você, porque se você não se adaptasse por algum motivo, você mudar de ideia, você carrega uma dívida. Se você largar o programa e não concluir, você tem que devolver o que eles pagaram para você durante o período que você ficou. Então, olha só, olha esse cenário. Você tá terminando tua pós-graduação nos Estados Unidos, ou teu intercâmbio ali, né, teu doutorado sanduíche, você começa a ver todas aquelas oportunidades de ganhar em dólar pós-formado, um mercado de trabalho realmente com muitas oportunidades, você começa a ver colegas seus que conseguem esse tipo de oportunidade. O seu inglês fica cada vez melhor, afinal você está morando lá, está inserido na cultura, está ficando fluente no inglês. Você fala, caramba, vou voltar pro Brasil? Será que tá bom na minha área? Aí você vai lá ver como é que estão seus colegas no Brasil, você começa a ver que realmente o Brasil dificulta um pouco a vida, né, para quem tem uma pós-graduação, digamos que não é o melhor caminho em termos de perspectiva aí profissional de ganhar mais. Você fala, caramba, eu quero ficar nos Estados Unidos. Quero ficar, já tô aqui com possibilidade de emprego e tudo mais. E aí, você tem todo esse problema burocrático e financeiro que você vai enfrentar porque você assinou um contrato. Então, assim, na dúvida do que pode acontecer futuramente, levante esse alerta na tua cabeça, reflita antes, né, de começar a concorrer aí a uma bolsa tão concorrida, no final das contas, para no final, talvez não ser nem a melhor opção para você, que quer talvez migrar para os Estados Unidos, conseguir um emprego pós-formado, começar a sua vida nos States ganhando em dólar. Bom, só que olha só, a boa notícia que eu tenho pra você é que eu não vim aqui te jogar um balde de água fria sobre essas bolsas brasileiras, não. Eu vim aqui te mostrar a realidade das bolsas brasileiras pra você estudar nos Estados Unidos e até mesmo na Europa, segue o mesmo padrão. E eu vim também aqui te apresentar uma outra oportunidade. Imagina se você pudesse estudar nos Estados Unidos, também com bolsa 100%, sem pagar nada, sem pagar tua mensalidade, ganhando, né, um auxílio mensal para se manter nos Estados Unidos, que isso nós damos o nome de bolsa 100%. Ou seja, essa mesma modalidade de bolsa aí que a própria Fulbright dá para os seus aprovados. Imagina que você pudesse estudar nessas condições nos Estados Unidos, totalmente de graça, e não tivesse um contrato com uma cláusula de voltar para o Brasil ou devolver o dinheiro caso você desista, ou até mesmo caso você queira ficar nos Estados Unidos. Bom, o que eu quero te apresentar agora são as bolsas 100% para você fazer o seu mestrado ou doutorado nos Estados Unidos, que são oriundas da própria universidade americana. Cada universidade americana nos Estados Unidos tem os seus programas de pós-graduação, mestrado, PhD, né, que é o doutorado nos Estados Unidos focado em pesquisa. Cada universidade tem diversos programas de diversas áreas e cada um desses programas de diversas áreas tem diversas bolsas. Se nós olharmos os números aqui, as estatísticas, são mais de 1.500 universidades nos Estados Unidos que oferecem programas de pós-graduação, com possibilidade de você angariar uma bolsa 100%. Além do processo ser infinitamente menos concorrido que a Fulbright,
pois temos diversas bolsas para diversas áreas em cada uma das universidades. Aqui você não troca a sua liberdade futura de escolha, de decisão de ficar ou não nos Estados Unidos por uma bolsa. Ou seja, você não vai ter contrato nenhum sobre cláusula de devolver o dinheiro, ficar ou não ficar. Você é livre. Se você largar o programa ou se você concluir e quiser ficar nos Estados Unidos, você não tem vínculo nenhum de contrato. Ou seja, você é livre, você não deve nada pra ninguém e o seu futuro a você e a Deus pertence, pra quem é religioso aí. Agora vamos lá, né? Agora você ficou curioso. Como é que funciona as bolsas 100% oriundas das próprias universidades americanas? Primeira coisa que você precisa gravar aqui, que eu falei, mas talvez não tenha ficado tão claro na sua cabeça, é que a abundância de bolsas, né, essa vasta oportunidade de conseguir uma bolsa 100%, ela está no mestrado ou principalmente aqui no doutorado focado em pesquisa, que é o PhD nos Estados Unidos. É aqui que você consegue uma bolsa 100% sem ser gênio, sem falar inglês fluente, tá? E muito menos sem ser rico. Afinal, uma bolsa 100%, você não precisa pensar, porque essa não é uma bolsa por questões financeiras de necessidade, não é uma bolsa que você tem que comprovar que você é baixa renda, não importa você que tem mais dinheiro, menos dinheiro, é de família rica, família pobre, isso não vai ser levado em consideração para esse tipo de bolsa que eu vou te apresentar aqui dos mestrados e doutorados nos Estados Unidos. Agora, por quê, né? Por que uma universidade americana dá uma bolsa para um brasileiro, para um aluno internacional? A resposta é bem simples, porque eles precisam de você. Mas calma aí que eu vou te explicar essa história para você entender direitinho do que eu tô falando e não parecer que é muito bom para ser verdade. Olha só, os Estados Unidos, temos aí a maior economia do mundo, né? Que recebe milhões, chegando a bilhões de dólares que são investidos, né? Na parte aí de pesquisa científica. Olha esse gráfico que eu trouxe aqui para vocês de um artigo da Nature, tá, gente? Olha só, um gráfico, inclusive, muito atualizado. Estamos aqui falando de 2020. Olha só qual que é o país que mais investe em pesquisa. Estados Unidos, né? Ganhando até mesmo da China, de toda a União Europeia aí, né? Então tem muita gente focada na Europa, que além de diversificar muito e complicar o processo de aplicação, os Estados Unidos, um único país, tem mais verba para pesquisa do que toda a Europa junto. Inclusive, quem quiser conferir esse artigo, também o link vai estar aqui na descrição desse vídeo para você. Agora eu quero ler o que estava escrito nesse artigo aqui embaixo dessa figura que eu estou mostrando para vocês, desse gráfico, né? Estava escrito em inglês, o que eu já vou traduzir aqui em tempo real, que eu tô com ele aberto. Olha só, os Estados Unidos têm 25% dos 2,2 trilhões, né? Eu tava falando de bilhões aqui, eu tô perdida. Os Estados Unidos sozinho tem 2,2 trilhões de dólares gastos em pesquisa e desenvolvimento em todo o mundo em 2017, né? Então, comparado, os Estados Unidos têm 25% de toda a verba de pesquisa e desenvolvimento que foi colocada em 2017, comparado a nível mundial. E boa parte desses recursos, desses trilhões de dólares, estão sendo colocados para os grants. O que são grants, né? Essa palavra em inglês. Os grants, né? Esse nome em inglês é o termo para chamar o projeto que vai receber a verba para que ele seja realizado. Então, os professores americanos das universidades que estão aí realizando pesquisa, eles precisam desenvolver um projeto científico que eles vão detalhar para onde que vai o dinheiro, quantos alunos eles precisam contratar, qualquer ideia, pode ter resultados preliminares, né? Nada mais é que um projeto de pesquisa que eles enviam para diversas organizações, sejam públicas ou privadas, e quando eles conseguem que esse projeto seja aprovado, eles conseguem um grant. O grant são os recursos desse projeto que foi aprovado, e que quem recebe ele são esses professores e a universidade onde esse professor está. Com esses grants, os professores conseguem financiar os projetos. Eles pagam matéria-prima, pagam equipamentos, pagam os estudantes que vão viabilizar fazer essa pesquisa. Afinal de contas, o professor, ele foca no quê? Ele foca em desenvolver projetos e ideias e gerenciar o laboratório ou o grupo de pesquisa dele.
Quem coloca a mão na massa, quem faz a coisa acontecer, né, numa escala grande, são os alunos de mestrado, doutorado e até mesmo os alunos de graduação, estágio acadêmico, que ficam ali auxiliando os alunos de pós. Inclusive, eles contratam até pós-doutorado, quando querem um gerente ali, né, para o grupo, uma pessoa com mais experiência, eles contratam os pós-doutorado. Então, assim, o grant serve para contratar todos os tipos de alunos que realizam a pesquisa, mais aí a matéria-prima, os insumos, né, equipamentos, quando necessário, para realizar uma pesquisa. É o que viabiliza financeiramente que o professor, o grupo ali, realize as pesquisas dentro das universidades. E aí que entram as bolsas, pessoal. Eu não acabei de falar aqui que quem faz a pesquisa são os alunos. O professor, para viabilizar isso, ele precisa pagar bolsas para esses alunos, né? Para os alunos terem tempo. Inclusive, nos Estados Unidos, o que ocorre? Os estudantes de graduação, eles têm muita oportunidade de estágio remunerado durante a graduação, né? Que nem a nossa realidade aqui no Brasil. Então, o professor americano, para ele conseguir segurar um aluno para fazer iniciação científica, para fazer pesquisa, ele precisa pagar uma bolsa, senão é muito difícil ele conseguir esse tipo de mão de obra. A mesma coisa para mestrado e doutorado. Como que viabiliza um aluno que vai fazer a pesquisa ali para ele? Pagando bolsas de pesquisa, que são pagas através desses grants que os professores recebem com os projetos que foram aprovados. Para essas bolsas, tá? Para você realizar uma pesquisa dentro de um grupo de pesquisa em uma universidade, nós damos o nome em inglês de Research Assistantships, né? Os RA, abreviação RA, Research Assistantships. Essa é a principal modalidade de bolsa para você estudar nos Estados Unidos hoje. Esse é o tipo de bolsa que mais aparece nas universidades. E elas são exclusivas para pós-graduação, praticamente exclusivas para quem vai fazer um mestrado e principalmente o PhD nos Estados Unidos. Quando você consegue uma bolsa dessa, normalmente essa bolsa já vai cobrir a sua mensalidade, você não vai pagar tuition, como eu disse. Mesmo as universidades públicas nos Estados Unidos, elas têm um custo, tá? Que são as mensalidades. Mas quando você consegue uma bolsa, ela vem para cobrir a sua mensalidade e te dar um auxílio mensal. É conhecida como stipend. Essa bolsa mensal, né? Não existe almoço grátis. Então, o que você faz para ter essa bolsa? No caso da bolsa de pesquisa, o Research Assistantship, você faz uma pesquisa, você está ali produzindo resultados, que inclusive vão ser usados para obter o teu título de mestrado ou doutorado, e você recebe para desenvolver essa pesquisa. Além disso, nós temos uma segunda modalidade de bolsa aqui, onde os próprios departamentos das universidades estão precisando de mão de obra. Quem já conhece os Estados Unidos, já viu como são as salas de aulas lá para os alunos de graduação, sabe que tem turmas que chegam a ter 200 alunos. E eles contratam um professor apenas, né? Mão de obra é bem cara nos Estados Unidos, eles colocam um professor para dar uma aula para uma turma de 200 alunos na graduação lá na universidade, no college. O que ocorre? Para esse professor dar conta, o que ele precisa? Ele precisa de professores auxiliares, que são os próprios alunos da pós-graduação. E é aí que nós temos a segunda modalidade de bolsa mais comum, que é o Teaching Assistantship, né? Abreviação TA, que são as bolsas para ser professor auxiliar. Então, os alunos de pós-graduação, de mestrado ou doutorado, vão auxiliar algum professor em alguma dessas disciplinas que tem muitos alunos e que eles precisam de gente para ajudar. Nesse tipo de modalidade de bolsa, às vezes você dá aula, às vezes você não dá, às vezes você só ajuda a corrigir tarefa, né? A homework nos Estados Unidos é muito comum você ter homework, mesmo para quem está na pós-graduação, então é algo padrão de qualquer disciplina. Tem que corrigir essas tarefas que são semanais, tem que ajudar o professor a aplicar prova, tem que corrigir prova, ajudar em própria sala de aula quando tem material para distribuir. Então o TA, ele pode fazer várias coisas, depende de cada tipo de universidade, de programa, a função propriamente dita da pessoa que vai. Eu, inclusive, fui TA por 1 ano, de 2 matérias, e eu não cheguei a dar nenhuma aula. Eu simplesmente auxiliava na correção de provas, auxiliava na entrega de provas e corrigia tarefas semanais. Então, o que ocorre? Se você parar para olhar o que eu estou falando, faz muito sentido. Os professores, para viabilizar as pesquisas, precisam de alunos de pós para fazer a pesquisa. Os departamentos também precisam de alunos de pós para auxiliar os professores na graduação. Então, o que ocorre? Eles acabam ofertando as bolsas de RA e de TA para preencher essa necessidade que eles precisam, né? Você não tá indo lá porque eles estão querendo fomentar ou eles têm uma ideia filantrópica, vamos ajudar lá os alunos internacionais, os brasileiros, vamos ser bonzinhos. Não, eles precisam de mão de obra. E o que eu tô falando aqui é geral.
todas as universidades, todas as áreas, tá? Tem esse tipo de demanda. Ai, Sara, mas por que eles não pegam, né, os americanos lá pra dar esse tipo de bolsa? Por que eles estão abrindo pros alunos internacionais? Porque falta americano. Eu não tô falando aqui igual a Fulbright, de um edital de 10 vagas em que facilmente é preenchido com os gênios do país aí, porque são só 10 vagas. Não. Eu estou falando aqui, gente, eu vou fazer uma matemática com vocês. Olha só. São mais de 1.500 universidades que oferecem pós-graduação nos Estados Unidos. Então coloca aí, 1.500. Vamos jogar baixo aqui para ninguém falar que eu tô superestimando. Vamos falar que cada uma dessas universidades que eu falei aqui tem 5 áreas, tá? Isso nem se compara. Tem universidades que tem mais de 50. Mas vamos pôr aqui 5, né? Para efeitos aqui de não parecer que eu tô superestimando. Vamos colocar que a gente tem 5 áreas aí. Dentro de cada um desses 1.500 universidades que oferecem pós-graduação. Dentro dessas 5 áreas, vamos dizer que cada uma delas tenha 5 vagas com bolsa, o que é extremamente baixo, tá? Mas vamos colocar aí que tem 5 vagas. Faça a matemática, 1.500 programas vezes 5 áreas, vezes 5 oportunidades de bolsa em cada uma dessas áreas. Nós estamos falando aqui de mais de 37 mil vagas com bolsa. Você tem noção disso aí que eu tô falando? Você compara um edital da Fulbright de 10 vagas com aqui jogando baixo mais de 37 mil vagas com bolsa nos Estados Unidos. Vocês acham mesmo que eles vão conseguir preencher esse número que eu tô jogando baixo aqui com americanos apenas? Isso porque eu não falei para vocês outro ponto aqui. O que acontece? Os Estados Unidos, eles não investem apenas trilhões em pesquisa. Eles investem, né, no mercado de trabalho. Nós estamos falando aí da maior economia do mundo. Assim como é muito fomentado a parte científica, é muito fomentado o mercado de trabalho, as indústrias, as empresas. Então, o que ocorre? O americano, na sua grande maioria, ele sai da universidade e vai trabalhar. Na verdade, ele já está trabalhando desde a faculdade, né? Fazendo os estágios remunerados. Então, quando ele se forma, ele é muito facilmente absorvido pelo mercado de trabalho. E que paga mais que o meio acadêmico. Isso aí é óbvio. Então, o que ocorre? Acaba sendo pouco atrativo para o americano fazer uma pós-graduação. Ele não sente a necessidade, né? Falando aqui de maneira geral. Por quê? Porque ele vê a oportunidade de sair trabalhando, ganhando bem. Então, por que ele vai se aperfeiçoar mais? A gente faz isso normalmente por necessidade. Então, o que ocorre? Fica muito difícil você achar americanos para preencher esse tipo de vaga. E assim, o aluno americano, ele tem muita pressão, né? Os colleges, as universidades, a graduação que você faz nos Estados Unidos, ela é paga, mesmo nas universidades públicas, igual a pós-graduação. O que você precisa para não pagar? Ganhar bolsa. E não é todo americano que consegue bolsa, inclusive é a minoria. Então, o americano que faz uma graduação, de maneira geral, ou ele trabalha desde a faculdade para pagar essa faculdade, ou o pai, a mãe, alguém juntou uma grana para bancar, ou ele mesmo faz um financiamento para pagar depois de formado, igual o FIES aqui do Brasil. Ou seja, ele carrega muita responsabilidade de se formar e ganhar dinheiro para bancar a graduação. E se o mercado de trabalho está pagando mais, eles vão para onde está pagando mais, ao menos que eles tenham muita vocação aí para a área acadêmica, que seja um sonho, fazer um mestrado, doutorado, ser professor, enfim. Então, assim, caiam na real. É impossível eles preencherem as vagas, mais de 37 mil vagas, assim, eu tô jogando muito baixo, mas vamos supor que fosse esse número, assim, 37 mil, nem assim eles conseguiriam preencher essas vagas. Imagina aqui jogando os números reais que devem passar de mais de 100 mil vagas com bolsa. Como é que eles iam achar gente para preencher todas essas vagas? Então, o que eles fazem? Eles abrem as fronteiras para que os alunos internacionais concorram a essas vagas também. E não é à toa que a pós-graduação ela é formada, na sua grande maioria, nos Estados Unidos, por alunos internacionais. Olha lá, te desafio a olhar os sites de diferentes programas com os alunos atuais. Você vai ver que tá cheio de brasileiro, indiano, aluno da América Latina de maneira geral, chinês, tem alguns alunos da Europa, Arábia Saudita. Então, assim, o mundo, menos os americanos, dominam a pós-graduação nos Estados Unidos. Então, no fim das contas, o que a gente está vendo aqui que eu estou mostrando para vocês? Que os nossos concorrentes para conseguir uma bolsa 100% nos Estados Unidos de mestrado e doutorado não são nem os americanos. Os nossos concorrentes são os indianos, os chineses, os nossos conterrâneos aqui da América Latina, o pessoal lá da parte do Oriente Médio. E sabe por que hoje ainda os brasileiros não estão dominando as universidades americanas? Por que a gente tá perdendo aí para esses outros países? Porque nós não sabemos que nós podíamos estar lá. Essa que é a verdade. Que é muito mais alcançável, palpável do que a gente imagina. Que não precisa ter inglês fluente, que não precisa ser gênio, que não precisa ser rico.
basta você ter conhecimento e saber das oportunidades. A maioria não entende que você vai fazer uma pós-graduação para ficar fluente. A oportunidade de morar e estudar nos Estados Unidos é um dos motivos de estar lá, é ficar fluente no inglês. Então não tem lógica você ficar fluente para daí fazer uma coisa dessas, mesmo a nível de PhD. Então a primeira coisa que o brasileiro precisa é vencer esse tipo de pensamento limitante que não é verdade. Se você precisasse falar inglês fluente, você não ia chegar lá fazer um doutorado, um PhD nos Estados Unidos e ficar fazendo matéria de inglês porque eles exigem que você faça. Eu mesma fiz 1 ano de inglês durante o primeiro ano de PhD porque fazia parte do currículo, né? Tinha que fazer essa matéria. Então, assim, se eles esperassem que eu fosse fluente no inglês, qual que seria a lógica de eles me obrigarem a fazer inglês lá? Não bate. Então a gente vê nitidamente que quem fala que tem que ter inglês fluente para fazer um PhD é quem não conhece, quem não fez o processo, quem nunca foi atrás de ouvir quem fez e muito menos quem pesquisou. Porque se você olhar lá a grade e ver que tem que fazer inglês, ver as notas de cortes da prova de proficiência para você se inscrever, né, do TOEFL ali, que a partir de 79 já tem programa, você começa a ver que não faz sentido falar que tem que ter inglês fluente. Porque senão a nota de corte mesmo do TOEFL, da prova de proficiência, ia ser 110, né? Isso aí é assunto para outra hora, mas eu quis trazer essa reflexão para você que entende um pouco mais e já sabe o que é o TOEFL. Então, assim, eu, mesmo com inglês ruim na época de preparação, eu me dediquei 3 meses a estudar, a praticar exercícios da prova do TOEFL e eu consegui tirar a nota mínima que os programas exigiam para me inscrever para um doutorado nos Estados Unidos. E eu digo mais, pelas minhas contas aqui, eu fui ficar fluente no inglês mesmo uns 3 anos após o PhD, que era aquela fase que eu já podia ligar, fazer ligação, meu Deus, isso aí é outra coisa que eu tenho que contar outro dia para vocês, que é quando o meu orientador fazia eu ligar nas empresas lá para resolver problema. Isso me ajudou muito, porque eu digo que alguém só é fluente no inglês quando já domina a ligação telefônica. Se tem um perrengue de falar inglês, é falar no telefone. Então, assim, eu me lembro que esse tipo de coisa passou a ser natural para mim, né, que eu não tremia na base para fazer, lá pelo 3º ano de PhD que eu fui conquistar essa fluência. E muita gente que nunca estudou lá não tem essa noção e acaba falando essas porcarias por aí, né? Que você tem que ser fluente no inglês para fazer um PhD nos Estados Unidos. Esse tipo de pensamento, a primeira coisa que precisa ser eliminado, para que você conheça a oportunidade e veja que é possível ir atrás dela sim. Primeira coisa é acreditar, né, que você realmente pode, para daí você começar a executar e chegar lá. E assim, nós estamos em pleno 2022, a internet é a todo vapor. É inadmissível que nós brasileiros ainda, em pleno século 21, continuamos com esse tipo de pensamento limitante que existe só pela falta de informação, pela falta aí, né, de esforço de procurar informação e descobrir que isso aí não faz o menor sentido. Então assim, não me venha com esse papo de inglês fluente, não me venha com esse papo de ser gênio, porque se os Estados Unidos fossem preencher essas vagas de bolsas que eu falei aí, né, que jogando baixo aqui, 37 mil vagas, só com quem fosse gênio, gente, quem tivesse publicação, eles não iam preencher nada, porque seria impossível colocar tanta gente assim, mesmo a nível mundial, nesse tipo de programa. Bom, time, para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero ainda dar um bônus para vocês. Eu quero falar aqui sobre a oportunidade de fazer um estágio acadêmico com bolsa proveniente, né, da própria universidade, do próprio professor americano, porque eu venho falando disso, eu falei de doutorado sanduíche, mas eu acabei focando mais no mestrado e no doutorado. Mas não quero terminar esse vídeo antes de falar sobre isso, sobre o estágio acadêmico remunerado. Quando a gente fala de doutorado sanduíche, né, essa nomenclatura, ela vem do Brasil, dessas bolsas que a própria CAPES, CNPq, FAPESP oferecem para você ir com bolsa do Brasil fazer um doutorado sanduíche. O doutorado sanduíche nada mais é que um estágio acadêmico, em que o aluno vai fazer uma pesquisa durante um tempo, um intercâmbio de pesquisa dentro de um grupo ali de um professor americano. Então, mesmo que você consiga a bolsa dessas instituições para você se manter lá, algum professor precisa te aceitar no grupo de pesquisa dele. O que as pessoas não param para pensar é que existe a possibilidade de que o próprio professor americano te pague para você fazer esse tipo de estágio. Por quê? Porque você também vai conseguir produzir benefícios para ele. O aluno que sai do Brasil, que está fazendo um doutorado no Brasil, que vai fazer essa modalidade, né, que é um estágio acadêmico, o professor americano ele também se beneficia com a experiência que você já tem, o conhecimento que você já tem. Inclusive, uma pesquisa que ela vai ser continuada, ela gera resultados mais rápidos e às vezes ele mesmo ali consegue dar continuidade nisso.
Então, quando você consegue mostrar para o professor americano que esse intercâmbio que você vai fazer lá, que você está fazendo um doutorado, quer fazer um intercâmbio, vai agregar para ele também pode te pagar com essas verbas de grant um salário para você desenvolver pesquisa lá. Pensa assim, o professor americano, eles pagam alunos de graduação para fazer pesquisa durante o summer, né, que é o verão nos Estados Unidos, aí 4 meses. Por que ele não pagaria o próprio estudante do Brasil que faz graduação? Então, assim, é uma oportunidade para o americano conseguir mão de obra mais especializada, pagando a mesma coisa que ele paga para um aluno de graduação, que muitas vezes ele não acha. O aluno de graduação dos Estados Unidos, ele tem a oportunidade de fazer 2, 3 estágios remunerados por período de férias ali do ano letivo. Então, eles são muito cobiçados pela indústria, pelas empresas. Para o professor convencer ele a fazer pesquisa, o aluno tem que estar muito disposto. Então, acaba surgindo muitas vagas aí que não são preenchidas. E quando o professor americano vê uma possibilidade de contratar aí um aluno, né, que já faz um mestrado, que já faz um doutorado pelo mesmo valor que ele pagaria um aluno de graduação, isso realmente é uma baita de uma oportunidade. Basta você saber vender o teu peixe. Então, a primeira coisa é grave, que quando a gente fala de mestrado sanduíche, doutorado sanduíche, não adianta querer você traduzir esses termos literalmente, né? Sanduíche. Não vai dar certo esse tipo de nomenclatura para você procurar esse tipo de oportunidade direto dos Estados Unidos. Se você tentar traduzir, não vai achar. Sandwich, doctorate não vai aparecer. Esquece, muito menos master, né? Agora, se você usar a nomenclatura correta, se você pensar como estágio acadêmico, como um research internship, e aí você for atrás de professores, você tem uma grande oportunidade de conseguir um estágio acadêmico remunerado com bolsa direto do professor americano. Como esse vídeo está muito longo, eu não quero focar aqui hoje em te ensinar a conseguir um estágio acadêmico. Por isso, eu te convido a assistir um outro vídeo que tem aqui no nosso canal, que se chama Como Conseguir uma Bolsa nos Estados Unidos com R$0, tá? Então, o link também vai estar aqui na descrição desse vídeo. Clica e assista como que você consegue um estágio acadêmico remunerado nos Estados Unidos através desse vídeo. Lá nós explicamos como conseguir um estágio acadêmico remunerado nos Estados Unidos com bolsa direto do professor americano. Sendo assim, antes que eu acabe esse vídeo, eu quero matar o primeiro sabotador que existe em você, que é a falta de informação. Aproveita, tá? E também assiste outro vídeo que tem aqui no nosso canal do YouTube, que se chama Tudo sobre Pós-Graduação nos Estados Unidos. É um vídeo antigo, foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui para esse canal, talvez você nem reconheça o estúdio, nada, né? Graças a Deus aqui a gente vem melhorando, se aperfeiçoando, mas apesar, né, dessa falta de estrutura desses primeiros vídeos, este vídeo carrega um conteúdo raiz com muito conhecimento que muitas vezes nem pagando você consegue isso na internet, e eu te dou de graça nesse vídeo que se chama Tudo sobre Pós-Graduação nos Estados Unidos. Também vai estar aqui na descrição deste vídeo. Lá eu vou te explicar como conseguir, né? Eu tô falando aqui de bolsa 100% direto da Universidade Americana. Nesse vídeo que eu tô falando aí pra você assistir, eu explico como que você consegue uma bolsa dessas. Bom, vamos recapitular aqui. Hoje eu ensinei vocês como funcionam as bolsas brasileiras, né? O que está em jogo quando você tenta uma bolsa brasileira. Além disso, eu apresentei uma nova oportunidade na sua cabeça que muito provavelmente você nem tinha cogitado, de ir com uma bolsa 100% direto da Universidade Americana ou ir fazer um estágio acadêmico remunerado com bolsa direto do professor americano. Além disso, eu te mostrei as duas principais modalidades de bolsa de pós-graduação nos Estados Unidos. As bolsas de pesquisas, os Research Assistantship, e as bolsas de ser auxiliar de professores, que são as bolsas de Teaching Assistantships, os TA. Se ficou alguma dúvida, tá? Deixa aqui um comentário, quando possível a gente responde. E não esqueça, nos sigam lá no Instagram, no @PhD nos Estados Unidos, que por lá nós também tiramos muitas dúvidas através da caixinha do Instagram. Espero vocês lá.